Olá pessoal, bem-vindo aí a mais um vídeo do canal. Meu nome é Eduardo e esse aqui é o nosso Inteligência Embarcada. E vamos continuar falando aí sobre sistemas embarcados. E hoje vamos falar um pouco sobre o nosso Profile D. Nós queremos agora fazer o seguinte: eu preciso que o meu aplicativo, quando eu vou colocar no meu sistema embarcado, na hora que inicializar o meu Raspberry Pi, inicializar meu hardware, eu quero que o meu aplicativo, aquilo que eu criei para rodar no meu embarcado, rode de forma automática. E aí, nesse caso, eu preciso fazer algumas configurações. Então, nesse caso particular, a aplicação que estávamos fazendo, que era a aplicação usando o OpenCV, eu queria exibir na tela ali a imagem em tempo real da câmera, a coleta do dado em tempo real na câmera. Nesse caso, eu preciso usar a interface gráfica. Como eu tenho que usar a interface gráfica, eu estou querendo acessar as funcionalidades da interface gráfica, eu não vou rodá-lo como serviço. Vou rodá-lo como um programa e eu preciso que esse programa rode quando inicializar a minha interface gráfica, né? Por exemplo, você tem o X11 que permite você acessar a interface gráfica no sistema Linux. Então a ideia é essa: eu preciso que o meu programa execute quando estiver disponível todas as funcionalidades para a interface gráfica. E nesse caso ele não vai rodar em background, ele vai rodar ali no foreground, rodando para interagir diretamente com o usuário. Nesse caso, a melhor opção, né, ou uma das melhores opções que temos ali para poder fazer isso é configurar o nosso profile para que ele possa rodar o código em tempo real. E aí, o que é esse profile? Então ali no Linux nós temos ali um arquivo .profile ou .bash profile que ele fica na área, no home do usuário, né, na área principal do usuário. Então, o usuário ele consegue editar variáveis de ambiente, ele consegue definir algumas variáveis gerais ou para poder começar a rodar coisas de forma autônoma ali no seu ambiente, para sua configuração. E aí você tem tudo isso no profile. Mas eu quero que essa informação seja generalizada, eu quero que não seja para um usuário específico, eu quero que algumas coisas possam executar de forma geral para os usuários qualquer do sistema, independentemente de quem esteja ali. Então, eu tenho que fazer uma modificação do arquivo etc.profile. Mas esse arquivo, né, toda vez que nós não vamos deixá-lo ele muito grande. Se eu precisar ter mais código, mais informações extras de configuração de um programa específico que eu quero rodar, eu não vou lotar esse arquivo. Ao invés de fazer isso, o ideal é colocar tudo dentro, arquivos, criar arquivos e colocar dentro da chamada etceteraprofile.d. Então, essa pasta ela lembra muito, para quem já conhece um pouco de Linux, o init.d, que são arquivos que eu coloco ali para scripts que eu quero executar no modo background ali para o meu sistema. E aqui eu tenho o profile.d, ele vai permitir colocar esses arquivos também, mas para inicializar no profile, quando um usuário logar no sistema e tiver já ali disponível a interface gráfica pronta para ser usada. Então, o ideal aqui é colocar os scripts, nesse caso, no profile D. E aí nós vamos fazer agora a nossa receita, vamos modificar a nossa receita, que estava trabalhando para rodar o nosso aplicativo OpenCV, para rodar aí no nosso ambiente Linux de forma autônoma. E aí eu vou abrir o terminal e vou mostrar para vocês a receita agora de como fazer isso para que a nossa receita crie o programa, pegue esse programa e inicialize esse programa de forma automática também quando o nosso Raspberry Pi fizer o boot. E mais, nós vamos ter que fazer de tal forma, fazer uma pequena modificação para que quando o Raspberry Pi inicialize, faça também o login automático e aí já apareça a interface gráfica para o usuário. Eu imagino que eu estou criando aqui um aparelho qualquer, esse aparelho tem uma tela e eu quero que o meu app apareça na tela logo que o usuário faça o login no sistema, logo que ligue o aparelho, né? Ele vai ligar o aparelho e vai aparecer a minha interface gráfica ali na tela para o usuário já começar a usar. Você tem que fazer login sem nada. Então eu quero que usar todos os benefícios do sistema Linux, rodar a minha aplicação, né, sem que o usuário interaja nesse meio da conversa. E aí vamos ver como fazer isso na nossa receita, beleza? Eu vou abrir o terminal e já seguimos adiante. Bom, já tenho aqui o meu terminal, já abri o terminal. E aí eu vou ativar o meu ambiente para desenvolvimento da nossa imagem, do nosso sistema de embarcado. E aí eu vou começar ativando a nossa área.
source hook. Faltou dizer ali para ele que eu quero que ele faça source hook mp3. Pronto. E aí agora eu tenho o nosso ambiente já pronto para começar a trabalhar. Então a primeira coisa eu vou continuar utilizando a nossa MetaLayer que começamos a desenvolver nos vídeos anteriores. Então para quem perdeu, dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores, eu vou deixar o link aí na descrição. E aí dá uma olhadinha de como foi feito a MetaLayer, como é que foi criada. E aí eu vou modificar aquela receita para que ela possa, para que nós possamos colocar ali o nosso sistema para inicializar automaticamente. Então eu vou lá na minha pasta onde está a minha MetaLayer, My Layers, e eu vou entrar na meta FaceLED app. Então dentro dessa pasta, dentro desse arquivo, eu tenho ali, dessa pasta eu tenho ali o config, readme e vamos entrar no recipes FaceLED e FaceLED app. Então aqui dentro eu vou modificar o arquivo faceLED.app.bb e vou criar o script faceLED.sh. Então esse script faceLED.sh é que eu vou utilizá-lo para colocar lá no meu etc/profile.d, e é esse arquivo que vão ser utilizado para inicializar a nossa aplicação. Então vamos dar uma olhada nele. Esse é um shell script. Esse shell script é muito simples. Eu faço aqui, eu estou dizendo para ele qual que é o interpretador que eu quero que ele utilize, que é o shell. O eixo é só para ele printar na tela que ele está exibindo. E aqui é o comando ponto barra, eu estou pedindo para que ele execute o FaceLED. Então, ponto barra user bin FaceLED. Então esse arquivo não tem muito mistério. São 3 linhas de comando. Essas 3 linhas vão ser utilizadas para que coloque esse script dentro daquele etc barra profile.d e toda vez que eu inicializar o sistema, esse script vai ser executado e assim inicializar a minha aplicação. E o detalhe é que, por estar no profile.d, esse arquivo só será executado quando já tiver disponibilizada a interface gráfica do sistema, quando eu tiver acesso àquela interface gráfica para que um usuário fez o login e tenha acesso às aplicações. Esse é o momento que aquele arquivo será chamado. Bom, agora vamos ver como ficou a receita. FaceLED pp.bbr. Então o que vai mudar agora na nossa receita? Existem alguns pontos aqui importantes. Eu estou colocando aqui um PR para que ele possa, de repente, se eu tiver uma modificação na minha receita, colocar a versão de revisão para ela. Se eu modificar esse PR para 2, por exemplo, ele vai forçar a reconstrução da minha imagem. É só um parâmetro que a gente usa, que é usado ali para poder indicar a revisão daquela receita. O sumário continuou, a mesmo como estava antes. E aí agora também manteve ali o prepend, que é o para poder indicar que eu quero que ele pegue os arquivos que estão nessa pasta. Need Setup Tools. E aqui eu estou adicionando essa linha aqui, que é justamente para dizer que eu quero colocar ali também o FaceLED.sh para que ele possa utilizar o FaceLED.sh durante o processo para criar um ambiente. Esse aqui continuou para a indicação do diretório. E aqui são 2 pontos que nós vamos utilizar para que ele possa inicializar automaticamente o ProfileD. Vamos pedir para que ele crie ali no nosso sistema no diretório de configuração do sistema a pasta ProfileD. Então com esse comando nós vamos ali fazer com que ele crie essa pasta caso ela não exista ali na nossa imagem. E aqui o install, eu estou pedindo para que ele instale, né, dando as permissões de execução corretas, o script que está no meu workd, que é o FaceLED, e faça com que esse seja enviado para a pasta ProfileD que nós criamos com o comando anterior. Então eu quero que ele faça o envio do arquivo faceled.sh para essa pasta.
Tem um detalhe importante aqui, eu vou só diminuir um pouco essa para visualizar melhor esse texto, que é o seguinte. Aqui eu tenho que fazer o seguinte comando. Esse comando scorpion local get y é uma receita que encontrei, depois eu deixo o link na descrição, que faz o seguinte. Para poder que o nosso sistema inicialize de forma automática, né, sem que eu faça um login, porque quando eu coloco ali o initd, eu estou forçando às vezes o usuário. Eu quero que o meu sistema faça login direto, sem que ele fique naquela tela de opção de logar, né? Então quando você cria a imagem, ele vai dar aquela opção logar no sistema. Eu não quero que ele faça isso, eu quero que ele vá direto para a tela e logue de forma automática no meu sistema. Então, nesse caso, para que isso possa acontecer na minha receita, eu preciso fazer a modificação adicionar esse comando que vai alterar a minha imagem RUF, que é o que eu estou querendo criar, e aí ele vai dar essa opção de acessar funções seriais e, enfim, esse é um comandinho que é adicionado ali no início para que ele possa fazer as opções de que o usuário acesse de forma automática e tenha acesso a portas seriais e a outras funcionalidades do sistema. Um outro ponto que eu tenho que adicionar aqui, um outro comando, é o seguinte. Eu vou precisar criar essa função, que é a função aqui local, essa função local autologin. Essa função ela vai fazer um sed, vai alimentar um determinado arquivo, e aí ela vai adicionar esse comando que é exec start get y autologin scorpion, e aí ele vai usar aquele comando, a lista de comandos anteriores para fazer esse login. Então isso aqui faz parte de uma receitinha aí que tem também disponível aí na internet para que o sistema possa alterar um determinado arquivo de configuração de serviço do sistema para que ele possa fazer essa nossa login automático. Um outro ponto importante é que eu quero que o sistema adicione ali, garanta que eu tenho os arquivos faceled app enviado para o profile_d. E por fim, para que o meu sistema possa fazer o login automático, eu vou dar o RUF pós-processing, eu vou dar um comando que ele vai rodar ali como pós-processamento no local autologin, ou seja, ele vai chamar essa função como uma função de pós-processamento durante o processo de criação da minha imagem. Então essa daqui é a receita que nós fizemos para poder fazer que a nossa aplicação possa rodar de forma automática. Uma outra modificação que eu fiz foi no nosso arquivo main. O main é o arquivo principal para rodar o nosso sistema Linux, nossa aplicação de reconhecimento de faces ali. Então o que eu tenho agora? Não modifiquei aqui, eu tenho ali as informações do LED, o start do GPO, né, a busca pela câmera, então tudo isso eu já apresentei no vídeo anterior. E aqui que eu estou fazendo aqui, como eu quero que ele inicialize automático, pode ser que não tenha uma câmera conectada, tenha algum problema de reconhecer a câmera de forma imediata, e aí ele pode ter algum problema porque está inicializando automaticamente. Então eu defini uma variável aqui maxTry, que é 1000 vezes, ele vai tentar buscar a câmera, ver se tem uma câmera conectada 1000 vezes ao inicializar. Na verdade é um máximo de tentativas. E aqui o yTry é a tentativa 0, ele está começando. E aí eu falo aqui while cIndex is known, ou seja, ele está buscando uma câmera. Se ele achou uma câmera, isso aqui não vai nem passar por isso, ele vai passar direto porque não vai ser known. Mas enquanto o cIndex for known, ele vai fazer aquilo, printar, porque está procurando uma câmera, vai buscar, depois de alguns segundos, ele vai dar um sleep aqui, ele vai esperar 5 segundos, e aí depois de 5 segundos, ele vai tentar pegar a câmera. Então eu posso mudar isso aqui para 1, isso aqui fica a critério de cada um, avaliar qual que é a melhor opção. E aí ele vai tentar novamente buscar o index da cama. E faz o yTry, o número de tentativas aqui mais 1. Então ele vai somando, vai contando quantas vezes ele tentou.
Se o iTry for maior que o iMax, que é o Max Try, que é o máximo de tentativa, ele vai fechar a aplicação e vai dar informação, máximo de tentativa alcançada. O resto continua no mesmo. Né? O resto da aplicação continua na mesma coisa, como já foi apresentado no vídeo anterior sobre a construção dessa aplicação. E é isso, essa é a modificação que eu fiz. Como eu vou inicializar automático, eu não quero que ele tente só uma vez. Eu quero, se na primeira tentativa por algum motivo não terminou de inicializar a câmera, seja lá o que for, eu quero que ele continue tentando ainda mais um tempo buscar pela câmera. Eu preciso fazer também uma modificação na minha receita ainda. Eu estou aqui na minha receita, na minha meta layer. Eu vou modificar bin config layers config. Então o arquivo que está lá naquela base da meta layer, eu vou adicionar o seguinte. Aqui no imagem install append, né, eu vou adicionar algumas coisas a mais. Umas eu vou para começar a brincar mais tarde, para começarmos a ver em outros momentos. E outras é o que já nós tínhamos ali. Então aqui eu tenho o Python 3, Python Setup Tools, Python pip, Python... Aqui são itens novos. Python Imaging, porque vamos começar depois a criar uma interface gráfica usando GTK para nossa aplicação. Então eu estou usando ali a janela nativa do próprio, que vem ali no próprio OpenCV, mas queremos de repente criar uma aplicação mesmo com uma interface gráfica mais bonita e customizada. Então eu vou usar o GTK3. Então Python Image, Python PyObject, Chiron e o OpenCV ali para começarmos a brincar com esses elementos da nossa meta layers. Aí eu preciso, como essa meta layer ela já estava adicionada no nosso sistema, vamos só conferir se tem alguma coisa a mais ali no RPI3. Bin, config, local. E aí nós temos que fazer o seguinte. Eu adicionei aqui o RGPO e o FaceLED, que é o que nós estamos usando lá, já tinha ali anteriormente. Eu preciso adicionar ali na minha distro systemd. Eu estou usando esse systemd. Estamos adicionando systemd virtual runtime para poder fazer o gerenciamento do sistema de inicialização da nossa imagem. Então, nesse arquivo eu estou adicionando esses elementos a mais para poder fazer o gerenciamento do sistema de serviços que tem ali também no Linux para depois usar alguns serviços a mais também, quando for usar um initd ou usar alguma coisa que precisa rodar como background. E aí eu estou usando na minha distro eu estou adicionando esses elementos, né, filters, que são algumas características, que é o systemd compact unit e o system vim init para poder depois começar a rodar também elementos que possam executar aí como serviços em background. Feito isso, eu preciso cozinhar a minha imagem. Bitbake for image status. E aí agora é cozinhar e deixar esperar o que acontece, ok? Então quando estiver pronto eu vou mostrar aí. Aí eu vou usar o Balena It para poder gravar essa imagem no nosso cartão de memória. E aí eu vou mostrar para vocês o resultado, beleza? Bom pessoal, já tenho aqui o Raspberry montado. Ali inicial. E aí vamos ver o resultado que vai. Então veja que ele já inicializou aqui a webcam. Agora vamos começar a ver se ele... Então olha lá, a aplicação está rodando. Ela está ali reconhecendo face. E é aquela história, toda vez que ele reconhece a face, o LED vai mudando, acendendo o LED amarelo. O rosto acende o LED amarelo.
Virei a câmera, acende o LED vermelho. Ali já faz esse automático, faz o reconhecimento real. E aí toda vez que ele reconhece um rosto, faz aquela brincadeira de piscar o LED da presença de. É isso aí, pessoal. Bem, turma, então assim, no vídeo de hoje eu falei um pouco sobre como é que é a criação de uma receita, como é que eu modifiquei a receita para que o nosso aplicativo possa inicializar de forma automática no momento em que o meu Raspberry Pi der o boot. Então a ideia é que ele possa automaticamente ligar a minha aplicação, fazer o login, ligar a aplicação e começar a rodar essa aplicação de forma automática. Então se eu pensar que eu estou criando um hardware para reconhecimento para automaticamente fechar um portão, um sistema de segurança, eu quero simplesmente colocar aquele aparelho na tomada e não fazer mais nada. Eu quero que ele sozinho inicialize a aplicação e faça toda a inicialização de forma automática. Então essa foi a ideia básica da receita. Como construir isso na minha receita, como modificar a receita para que ela possa fazer o login automaticamente no meu Linux e inicializar a minha aplicação com interface gráfica. Então veja que aqui eu estou usando uma aplicação com interface gráfica e por isso eu precisei colocar o script de inicialização na pasta etc bioprofile.d. Eu tenho o initd que eu posso usar para inicializar aplicações que vão rodar como serviços, como background, que sem a necessidade de usar uma interface gráfica. Nesse caso, como a minha aplicação ela tem uma interface gráfica, precisei colocá-la no etc profile.d, que é onde eu coloco as minhas aplicações, os meus scripts para inicializar elementos na seção do usuário, que é a seção que eu tenho acesso às informações de interface gráfica. É isso aí, pessoal. Então, assim, quem gostou, não esqueça de dar o like e aí se inscreva no canal para não perder as novas conteúdos e novas aulas sobre sistemas embarcados. Beleza? Valeu e até a próxima.